Som. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Nós estamos fazendo uma exposição nos 10 mandamentos. Êxodo 20, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículos 4 a 6, diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos auxilie por meio do seu Santo Espírito. Muito bem, meus irmãos. Nos anos de 1996 e 97, o concílio da nossa igreja estudou, se debruçou para entender o que é o culto e qual deve ser a ordem no culto. Então, durante esse período, irmãos piedosos, se reuniram em oração e em estudo para poder entender, então, o que é o culto, e como o culto, como se deve proceder no culto. E aí, então, eles também estavam preocupados como que seria a forma de liturgia aceitável a Deus, e de uma maneira que o culto fosse algo simples, e que todo mundo entendesse o que viesse a acontecer no culto, e que a igreja fosse edificada e Deus fosse glorificado. Então, nesses estudos, nesses debates e nessas orações, a igreja presbiteriana conservadora entendeu o seguinte pelas Escrituras, que o culto, na verdade, ele é um encontro de Deus com o seu povo. Ou seja, Deus vem até o seu povo e Deus convoca o seu povo para estar diante dele. E isso foi, então, estudado a partir das Escrituras. Em todo lugar das Escrituras que nós vemos algo parecido com o culto, é Deus vindo até o seu povo e Deus convocando o seu povo para estar com ele, em adoração. Então, esse é o ponto. Então, quando nós falamos em culto a Deus, nós estamos falando sobre isso. Deus vem até nós, Deus nos convoca, Deus nos convida para estar com Ele.
E Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele recebe os seus filhos com alegria, com satisfação e com prazer. Então, esse momento que nós estamos aqui cultuando a Deus, é um momento que deve encher o nosso coração de alegria, de satisfação, porque Deus está aqui entre nós e Deus está aqui contente com o seu povo. Ele convocou o seu povo para adoração, para adorá-lo, para servi-lo. Então, o princípio importante é esse, que é Deus quem vem até nós, é Deus quem nos convida. E se os irmãos tiverem a curiosidade depois de ler os capítulos 18, 19 e 20 aqui, é uma convocação de Deus. Deus diz para Moisés, vai lá, prepara o povo e traga o povo ao pé do monte. E eu vou te dar, então, todas essas palavras. Então, é Deus convocando, é Deus se fazendo presente. Ou seja, Deus desce dos céus, Ele, então, vai ao cume do monte Horebe, e ali, então, o povo vê uma manifestação gloriosa de Deus. E ali o povo adora a Deus. E Moisés, então, recebe as tábuas dos mandamentos para, então, orientar o povo como que o povo deveria estar diante do Senhor. Então, o primeiro princípio aqui, irmãos, que nós entendemos como culto Deus vem até nós e Deus convoca o seu povo para adorá-lo. E Deus recebe a sua igreja, o seu povo, com alegria, com satisfação, e assim, então, nós adoramos o Senhor. Esse é o primeiro princípio de um culto verdadeiro. Então, entenda uma coisa aqui. Não somos nós que convocamos Deus. Não somos nós que saímos para adorar a Deus sem uma convocação dEle. É ao contrário. É Deus quem vem, é Deus quem convoca, e Deus, então, estabelece os princípios que devem reger o culto. Então, o culto é Deus vindo ao encontro do seu povo, e o seu povo, então, obedecendo à convocação para que o adore em espírito e em verdade. Mas ainda, irmãos, um outro elemento importantíssimo e principal do culto é a palavra do Senhor. Ou seja, se é Deus quem convoca, se é Deus quem vem, é Deus quem convoca, então é Deus quem fala primeiro. Ele diz para a sua igreja o que Ele quer da sua igreja. Como que a sua igreja deve adorá-lo? Como que a sua igreja deve servi-lo? E como que a sua igreja deve viver durante a semana diante dele? Então, o ajuntamento nosso aqui dos irmãos em Cristo é um ajuntamento de uma resposta que Deus, então, ordenou. E, vamos dizer assim, aos domingos Deus diz, olha, durante a semana vocês devem viver desta maneira diante de mim. Então, um elemento importante no culto é a palavra de Deus. Por isso, então, que ela deve ser lida, por isso que ela deve ser explicada, e por isso, então, ela deve ser aplicada, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, pregação bíblica é isso. Nós lemos a palavra, nós explicamos a palavra, e nós aplicamos a palavra em nossos corações. Então, no culto verdadeiro, ele precisa ser, ou ter a palavra de Deus. Essa palavra tem que ser lida, essa palavra tem que ser explicada, essa palavra tem que ser aplicada aos corações dos irmãos, daqueles que Deus convocou. Então, entenda os irmãos, não há possibilidade de ter um culto, não há possibilidade de ter uma adoração a Deus, se esses elementos não forem observados. Ou seja, não existe culto sem a leitura e a pregação da palavra. Não existe adoração verdadeira se não houver leitura e a pregação da palavra, o ensino da palavra. É Deus falando com o seu povo. E por isso, então, aquele que vai pregar a palavra, ele precisa ser fiel às Escrituras. Ele tem que ter compromisso com as Escrituras e com a palavra de Deus. Não é com os pensamentos dele, não é com aquilo que ele acha ou que ele pode achar, não é com aquilo que as pessoas querem ouvir, mas ele vai expor a palavra de Deus de acordo com as Escrituras. Então Deus convoca, Deus vem, convoca, o povo se apresenta diante dele e o povo o adora de acordo com as instruções da palavra de Deus que nós temos aqui nas Escrituras sagradas, que nós chamamos de Bíblia. Não é? É o livro da aliança, é o manual que Deus nos deu para que nós, então, o adorássemos conforme Ele quer nos adorar. Então, entenda isso. Não há possibilidade de ter um culto de adoração a Deus sem que neste culto tenha leitura, e o ponto principal do culto é a palavra, precisa ter a leitura, a explicação e a aplicação da palavra.
Se isso não existir, não houve culto, não houve adoração. É assim que a Bíblia estabelece. Olhe para todos os textos que falam sobre culto na Bíblia. Vocês vão ver os apóstolos pregando, os profetas pregando, os sacerdotes anunciando e falando em nome de Deus, e o povo adorando a Deus, de acordo com a palavra dele. Então, o culto verdadeiro precisa haver a palavra do Senhor, senão não há culto, não há adoração. Deus vem, Deus convida e Deus fala por meio do pregador, e esse pregador tem que ter compromisso com as Escrituras. Eu expliquei para os irmãos aqui há pouco tempo que a ideia de pregação também pode ser entendida da seguinte maneira: é um homem que está diante de Deus, ouvindo a Deus, e este homem, então, ele continua na presença de Deus, pregando para Deus aquilo que Deus falou para ele, nas Escrituras. Então, entenda os irmãos que a pregação não é um momento de você entreter ninguém. Não, ali é alguém que está na presença de Deus, falando para os outros o que exatamente Deus falou para ele, mas ele está primeiramente num relacionamento vertical com Deus. Deus falou, ele vai repetir para Deus aquilo que Deus falou para ele, e é isso que ele vai anunciar. Então, o pregador é aquele que se assenta diante do Senhor e estuda a palavra de Deus na presença de Deus. E Deus então fala com ele. E ele fala com Deus exatamente aquilo que Deus disse para ele. Assim é o pregador, assim é a pregação. Então nós temos que entender aqui que neste momento Deus está presente. E Ele está ouvindo tudo que está sendo dito aqui. E da maneira que está sendo dito. E o ponto então é que nós estamos na presença do Senhor, falando em nome do Senhor, aquilo que o Senhor falou para nós. Isso é pregação, isso é ensino, isso é adoração a Deus. Então, o primeiro elemento é, Deus convoca o seu povo para estar diante dele. E o segundo elemento é, não pode deixar de ter palavra, leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Mas ainda, irmãos, no culto há um outro elemento. O povo está ouvindo o Senhor, e o povo está então escutando atentamente a palavra do Senhor. E este povo que está adorando a Deus, ele então responde ao Senhor. E como que a igreja responde a Deus? Primeiramente, por meio das orações. E num culto, nós temos aqui algumas orações, como, por exemplo, oração de invocação, uma oração de confissão de pecados e oração de intercessão. Então, nós ouvimos a voz de Deus e nós respondemos a Deus por meio das orações. Além disso, a igreja também responde a Deus e o adora por meio de hinos e cânticos de louvores. Por isso que nós cantamos aqui. Por isso que nós entoamos hinos. E, além disso, a igreja também ela vai ofertar a Deus, de acordo com aquilo que Deus colocou no coração de cada um. Então, as ofertas, dízimos e ofertas, também são entregues no culto como sinal de adoração a Deus. Adoração a Deus. Então, são práticas de adoração. E no culto também é celebrado a ceia, é no culto que acontece batismo e profissão de fé. Então, esses elementos devem fazer parte de um culto de adoração a Deus. Então, a igreja ela está ouvindo Deus e ela então responde a Deus desta maneira. Então, pensando nisso, irmãos, em 96, 97... os pastores e presbíteros que se reuniram para então fazer uma liturgia que correspondesse às Escrituras. Então eles especificaram o seguinte, que primeiramente na liturgia nós temos aqui a chamada à adoração. Então, por que toda vez eu venho aqui na frente e primeiro faço a leitura da Bíblia? Porque Deus fala primeiro. É Ele que chamou. É Ele que convocou. Então, por isso que nós, então, lemos primeiro a Bíblia. Segunda coisa, alguém ora invocando o Senhor. Então, no caso, eu invoco o Senhor aqui. E por que isso? Porque eu estou respondendo a Deus aquilo que Ele falou. Então, é feita a leitura e aí, então, há uma oração de invocação. O outro ponto nós fomos convocados à adoração, foi feita a oração de invocação, então a igreja canta.
Vai cantar hinos ou cânticos de louvores em adoração a Deus. A igreja está respondendo ao Senhor. Ela ouviu a voz, nós falamos com Deus e nós então manifestamos então a nossa alegria cantando hinos de louvores ao Senhor. E dentro desse princípio ainda, nós temos aqui a nossa expressão de gratidão a Deus, por todas as bênçãos que Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus. Então, guardem isso no coração. Leitura da palavra, oração de invocação, louvor, e aqui então nós temos gratidão e a expressão da nossa alegria em Deus por tudo aquilo que Deus fez. Depois da mensagem, normalmente, nós temos a oração de intercessão. O que seria uma oração de intercessão? A oração de intercessão é um presbítero ou pastor que vai fazer essa oração. Não seriam os membros da igreja de forma geral, mas seria o presbítero ou o pastor. E a ideia é, nós ouvimos a palavra, nós adoramos a Deus, então agora nós vamos interceder para os nossos irmãos, para a nossa cidade ou para outras situações que Deus assim colocar no nosso coração. Então nós temos essa oração. Os irmãos que estão enfermos, talvez, os irmãos que estão passando por alguma tribulação, e a igreja sabe disso, então, no culto, nesse momento de adoração, é que nós colocamos na presença de Deus esses irmãos, as situações que nós enfrentamos. Então, nós colocamos diante de Deus, entendendo que Deus, então, há de ouvir e há de responder, então, a nossa oração. Porque Ele veio para nos abençoar, Ele veio para nos revigorar na presença dEle. E por fim, então, irmãos, no culto de adoração nós temos a bênção apostólica. A bênção apostólica seria uma repetição daquilo que os apóstolos então fizeram quando eles dizem que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós e todo o povo de Deus. Então, dentro de uma liturgia simples e que glorifica a Deus e que há princípios bíblicos, é assim então que a igreja entendeu que deveria ser a nossa liturgia. Chamada adoração, leitura das Escrituras, confissão, ou melhor, oração de invocação, cânticos de louvor, por gratidão a Deus por tudo que fez, oração de intercessão, instrução bíblica, aplicação dessa palavra que foi então exposta, e a bênção apostólica. É algo simples. Nós não temos que fazer nenhum tipo aqui de marabalismo, show, nada disso. E o outro ponto aqui é, o que não entra na hora do culto? Então, no momento que nós começamos o culto não pode ser interrompido para dar avisos. Então, você talvez pode encontrar alguém lendo a palavra, faz uma leitura, tem que dar um aviso aqui. Não é assim. O culto ele tem que seguir. É Deus chamando, é Deus conduzindo o povo. Então, na hora do culto, nesse momento que nós estamos aqui, não há um lugar para avisos. Também não há lugar no culto para testemunhos. Eles são importantes, são verdadeiros, mas no momento da adoração a Deus, não pode ter testemunhos. Lembre os irmãos, é uma adoração vertical e não horizontal, diferente da escola dominical. Na escola dominical, nós estamos conversando entre nós. Deus está presente? Está. Só que aqui nós podemos conversar, debater, discutir, alguém pode me interromper, falar alguma coisa, mas no culto não existe lugar para testemunhos. Você pode dar um testemunho na escola dominical, mas no momento do culto, isso não pode. Por quê? Porque é Deus conduzindo, é Deus dirigindo. Então nós chamamos isso de uma adoração vertical. Além disso, irmãos, no culto também não pode ter apresentações. Então, a ideia é assim, olha, vou fazer um culto aqui, mas no culto vai ter um teatro. Não existe isso. Isso não é culto. É algo vertical. Não é? Então, não há lugar para apresentações. Então, é outra coisa importante. Tem o seu lugar, tem a sua hora, mas não no momento da adoração. Como eu falei para os irmãos, o culto tem que ser algo simples, de acordo com a palavra de Deus, e que Deus seja glorificado nisso. Então, não há lugar para apresentações, não há lugar para esse tipo de coisa. E, por fim, irmãos, também no culto, não é o momento que as pessoas se levantam para cumprimentar umas às outras. Isso não é bíblico, isso não está nas Escrituras. Então, você não pode, no meio do culto, de repente sair e cumprimentar uns aos outros.
Esse tipo de coisa não existe no culto de adoração a Deus. Então, por isso que nós temos que compreender claramente o que é o culto. Cada coisa tem o seu lugar e a sua hora. Então, o culto de adoração a Deus é um culto que nós prestamos totalmente para o Senhor. Não é aquele momento de nós nos abraçarmos, não. Isso a gente pode fazer, mas depois do culto. No momento do culto, nós estamos focados e atentos à palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, é importante que vocês que nos ouvem aqui hoje, e que você averigue você mesmo as Escrituras. Não é uma invenção nossa isso. Ninguém estava aqui preocupado de engessar a igreja e tratar a igreja como um robozinho, não. O alvo desses irmãos, nesse período, foi trazer para a igreja uma visão bíblica do que é cultuar a Deus e um culto que é aceitável diante de Deus. Aceitável diante de Deus. Então, quando você ouvir alguém falar assim, olha, eu fui lá, assisti o culto, estava maravilhoso. Aí pergunta para a pessoa o que aconteceu lá. Ah, os irmãos testemunharam, os irmãos cantaram, os irmãos se encheram do Espírito e começaram a dançar. Isso não é culto. Isso não é culto. Né? Então, você foi numa festa, mas não foi no culto de adoração a Deus. Porque há princípios que Deus estabeleceu. Veja bem, mesmo Deus nos amando, mesmo Deus nos abençoando, mesmo Deus estando no nosso meio, Ele não é igual a nós. E nós temos que entrar diante do Senhor com reverência, com humildade, com temor e tremor, porque nós estamos diante de um Deus santo. Isaías, quando esteve diante de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor. Os anciões que nós temos lá em Apocalipse, quando eles estão diante do trono de Deus, eles se curvam diante do Senhor e adoram a Deus. Mas não há ali nenhum tipo de festa ou de manifestações extraordinárias, não. O povo está adorando a Deus e Deus está abençoando o povo. Então, a Bíblia nos ensina como nós devemos adorar a Deus, em espírito e em verdade. E dentro de um culto de adoração, a ordem e a decência. A ordem e decência. Então, meus amados irmãos, eu não estou dizendo aqui que você dar avisos, ou você testemunhar do que Deus fez na sua vida, ou de você apresentar alguma coisa, está errado ou é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não cabe no culto. Isto não é culto. Essas coisas têm o seu momento e têm a sua hora. Mas no culto verdadeiro de adoração, esses elementos não estão presentes. E onde você estiver e acontecer isso, não é culto. Não é culto. Os irmãos podem se cumprimentar sem nenhum problema, não no culto. Porque o culto, ele é totalmente dedicado a Deus. Ele é dedicado ao Senhor. Então, meus amados irmãos, eu vou terminar aqui, mas eu quero só ler com os irmãos, lá em Neemias capítulo de número 8, Neemias capítulo 8, como eu falei para os irmãos no domingo passado, eu fiz uma exposição do porquê que nós, como igreja conservadora, nós temos esse princípio de liturgia. Mas eu chamo a atenção dos irmãos lá para Neemias capítulo de número 8. Aqui nós temos um culto, e veja como esse culto foi dedicado a Deus. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composto por homens e mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias,
Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Meazeias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, aqui nós temos um exemplo de adoração. Nós temos aqui leitura da palavra, nós temos aqui louvor ao Senhor, nós temos aqui o povo atento diante daquilo que Deus está falando por meio do livro da lei. Por meio do livro da lei. E depois de tudo isso, então, aí eles aplicaram no coração do povo aquilo que o povo, então, deveria fazer. A partir do versículo 9, aí, do capítulo número 8, ele diz assim, olha, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, meus amados irmãos, nós temos um exemplo de adoração aqui. E os irmãos podem ver também no Novo Testamento exemplo de adoração, principalmente no livro de Atos. Então, o ponto é, Deus vem até nós, Deus nos convoca, nós entramos na presença de Deus, ouvimos a palavra dele, a leitura, a explicação e a exposição. O povo, então, adora a Deus por meio da oração, ou responde ao Senhor por meio da oração, dos hinos de louvores e cânticos. Os irmãos ofertam a Deus com ações de graças. Aqui há confissão de pecados, e como nós falamos de cânticos de louvor, e então nós temos a aplicação de tudo isso, que é a resposta ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é culto de adoração, e assim nós devemos adorar o Senhor. E alguém poderia perguntar: mas pastor, se a pessoa for sincera, estiver adorando a Deus, ele vai ouvir? Não. Como assim? Deus não quer sinceridade. Há muitas pessoas que são sinceras, mas estão erradas. Eu conheci muitas pessoas sinceras, de onde eu vim, e que eles tinham preocupação de servir a Deus, mas eles queriam servir a Deus da maneira deles. Então, Deus só ouve e Deus aceita uma adoração que é bíblica, de acordo com a palavra dele. Repito para os irmãos, não importa o coração, importa sim um coração que esteja submisso à palavra de Deus e que creia que Deus existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas de acordo com a sua palavra. Deus é um Deus zeloso, Ele disse isso, e Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas observe que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, então quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos, e busca fazer exatamente aquilo que Ele diz. Então, irmãos, que Deus assim nos abençoe, e que Deus assim nos ajude a servi-lo de acordo com a palavra dEle, e de acordo com a vontade dEle. Amém.